Muitos dizem que hoje Pokémon ficou pior e que ele está realmente ruim, mas por que será disso? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo porque as pessoas acham que realmente Pokémon está uma porcaria. Vamos lá. Fala aí galera, eu sou o Bakamate e o motivo de Pokémon hoje em dia ser tão odiado, tão hateado, a galera fica falando que não é mais tão bom como antigamente, é por vários motivos. E todos esses motivos juntos acabam fazendo um grande bolo de porcaria. E eu só vou falar isso depois de você deixar seu like, se inscrever aqui no canal que é de graça. E sua ajuda é muito importante pra mim, então muito obrigado. Vamos começar com a primeira parte, que é bastante óbvia, que é os gráficos. Exatamente. Os gráficos são duas partes importantes. A primeira é a textura e a segunda a animação. Se você já reparou nos Pokémons, principalmente para o Nintendo Switch, que é o que eu vou principalmente focar, porque quase nos últimos 10 anos nós temos Pokémon só no Switch, nós notamos que muitas animações são ruins. Você percebe que os Pokémon têm tanta expressão, de que tem animações muito básicas, de que o Pokémon voador fica parado só meio que planando, que as texturas também não são muito boas, a grama é muito feia, as partes da textura das casas são feias, principalmente árvores. Quem não se lembra da árvore de Pokémon Sword Shield lá na região da Red Area, que é horrorosa. Se eu for notar Sword Shield, os seus gráficos lembram jogos de PS2 e Scarlet Violet também. Agora, Legends Arceus, que é um dos melhores jogos de Pokémon, seu maior defeito de todos é os gráficos, que parecem um jogo de Play 2, só que um jogo de Play 2 feio. E o porquê disso? Por que a animação é feia? O porquê que os gráficos são feios? Por alguns motivos. O primeiro é a questão da engine. A engine da Game Freak é muito, mas muito ruim. E eles têm que atualizar ou criar uma nova engine, mas assim, ó, extremamente ligeiro. Há outro motivo de que essa questão desse problema é o próprio Nintendo Switch. O Nintendo Switch 1 é um videogame ruim. A questão do hardware dele é muito ruim. Ele é extremamente fraco. Ele é um videogame com hardware de 2012 que lançou em 2017. Claro, isso não é a principal desculpa por causa que outros jogos no Nintendo Switch têm gráficos melhores, mas todos os jogos do Nintendo Switch geralmente têm gráficos bem feinhos. Mas Pokémon é pior por causa também do terceiro motivo, que é a incompetência da Game Freak. A Game Freak ela é ruim como uma desenvolvedora, ela não tem programadores tão bons, e ela resolveu fazer os gráficos serem mais realistas, fazendo assim os Pokémon serem feios. Se tu for notar, parece que os Pokémon não pertencem ao mesmo estilo gráfico do cenário. Enquanto o cenário parece uma coisa mais realista e tudo mais, os Pokémon parecem ser de plásticos. E isso dá pra ver muito bem em algumas imagens do Legends Arceus, onde os gráficos já são melhores, você consegue ver que o contraste não bate de forma muito legal. Um outro motivo, além disso, que é uma coisa interessante, antes de passar para a próxima coisa, é que nem todos os jogos de Pokémon Nintendo Switch são feios. No 3DS, os Pokémons ainda eram bonitos. Pokémon nunca foi um jogo com gráficos espetaculares, mas até o 3DS era interessante, principalmente os de Nintendo DS e do 3DS eram jogos bonitos. E no Nintendo Switch ficou bem feio, mas teve alguns jogos que ficaram bonitos, como por exemplo o remake de Diamond Pro. Só que esse, que é um dos mais bonitos, ele tem um estilo diferente de gráfico e muitos não se agradaram. E o jogo mais bonito de Pokémon até hoje em dia, que inclusive é o primeiro jogo de Pokémon lançado no Nintendo Switch 1, é Let's Go Pikachu. Esse jogo é o jogo mais bonito que nós temos no Switch, e ele também tem um outro estilo. Então, se Pokémon mudasse com tiros shaders, como tá tendo o novo Digimon ou Dragon Ball Spark Zero, obviamente seria melhor. O segundo motivo é o desempenho. Os jogos de Pokémon nunca tiveram um grande desempenho maravilhoso, mas o desempenho do Nintendo Switch é bem ruim. Além de, obviamente, ser o videogame ser bem ruim em questões potenciais de poder, e também ele utilizar apenas 30% porque tem uma trava. Se tu for jogar os jogos do Pokémon no Nintendo Switch 2, que é muito mais forte, ou no Switch Pro, que nós temos aí no computador, você vê que o desempenho fica melhor. Mas o desempenho não é só problemático. A questão da própria Game Freak, ela não sabe desenvolver bem os jogos. Os jogos delas realmente sempre foram medianos. Em Pokémon Sword Shield, por exemplo, nós temos a Wade Area, e a Wade Area geralmente nunca pega 30 FPS. A maioria das vezes ela fica em 20 e 25. No Pokémon Scarlet Violet, que é o maior problema, a maioria dos jogos geralmente fica ali na maioria das partes do jogo, fica entre 15 a 20 FPS. E daí quando nós temos a DLC, fica pior ainda. Pokémon Scarlet Violet demonstra muito bem que ele não foi um jogo, nem um pouco, foi feito um jogo para ser desenvolvido em Nintendo Switch 1. Porque no Switch 2 ou no Switch Pro ele roda lisinho. Lisinho. Então, na parte de desempenho é mais por causa do Nintendo Switch, porque todos os jogos rodam mal no Nintendo Switch 1, os Zeldas rodam mal, o Mario roda mal, The Witch roda mal, tudo roda mal. Mas também tem uma coisa exclusiva de Pokémon, que é culpa da Game Freak, que é os bugs. Pokémon
Red Blue eram os jogos mais bugados da história de Pokémon, mas dava pra entender porque era Game Boy era uma porcaria em questão de hardware de potencial, e era o primeiro jogo que a Game Freak estava fazendo. Mas nós tivemos depois Diamond Pro, que também teve bastante bugs, mas Scarlet Violet foi... Sim, ó, se ele queria ganhar a medalha de ouro, ganhou disparado, porque, pelo amor, cara, o jogo cagado em questão de desempenho. Então, um outro problema é a questão de desempenho, que também é bastante ruim. O terceiro motivo é a Pokédex. A Pokédex é por dois motivos principais. Primeiro, que não existe mais National Dex. Assim, a National Dex foi completamente desfeita em Pokémon Sword e Shield. Lá em Pokémon Sword e Shield foi o primeiro jogo de Pokémon a não ter todos os Pokémons. E eles tinham entre a média 400 Pokémon e depois na DLC veio mais 200. Só que nessa época já tinham quase 1000 Pokémons. E a Game Freak falou, ah não, nós vamos fazer isso, porque assim nós poderemos desenvolver coisas melhores para Pokémon. E não ficar tanto nisso, criar animações melhores, criar Pokémons mais únicos e diferentes. Tudo mentira, tudo balela, porque os Pokémon ficaram pior que antigamente. O Pokémon só vai ter todos os Pokémon no Nintendo Switch agora com Legends Arceus, sim. Pokémon Legends Arceus vai finalmente completar a National Dex. Só que tem um porém. Os jogos de Pokémon, tu não consegue usar todos os Pokémon. Ele tem uma Pokédex limitada, porque não tem mais a National Dex. E daí, com isso, eles criaram o Pokémon Home, que é um serviço onde tu consegue literalmente colocar todos os seus Pokémon. Então tu não precisa mais comprar o jogo do videogame e pegar seu Pokémon antigo e transferir de forma, tipo assim, toda vez. Não, agora tu transfere todos para esse Pokémon Home e quando tu quiser e puder, né, se o jogo permitir, tu transfere o seu Pokémon queridinho para aquele Pokémon. A questão é que tem que ser pago. É um serviço legal, só que tem que ser pago. E além de ser pago, tem que pagar o online do grandíssimo Nintendo Switch. Então ficou muito mais caro. É mais prático, é melhor, só que ficou mais caro. Então com essas coisas a galera também ficou brava. Mas a Pokédex, o problema não é só isso. A Pokédex em si do Pokémon piorou muito. E foi a partir da quinta geração. A quinta geração foi a Pokédex com a maior quantidade de Pokémons. E lá foi 880. Teve Pokémons muito bons, só também muitos ruins. Então veio a sexta geração, que trouxe a Pokédex mais incompleta e menor de todos. Mas ainda tinha alguns Pokémons marcantes. Na sétima geração e a Alola, nós tivemos a Alola's Form, que foi uma mecânica bem legal. Nós tivemos os Ultra Beasts e alguns Pokémons também legais, mas nada de absurdo. Então ele ficou mais num fede no cheiro. Mas a partir do Sword Shield despencou. O que faz uma Pokédex ser legal? Lendários, os iniciais e alguns Pokémons marcantes dessa geração. E nós não tivemos nada disso na oitava e na nona geração. Oitava geração nós temos os piores iniciais de todos. Temos um sapo que vira um louva-a-Deus esquelético, detetive, parece uma lombriga, humanoide. Nós temos um coelho que vira um coelho emo e depois vira um Pelé. E nós temos um macaquinho que vira um gorila batuqueiro. Daí na nona geração, nós temos os 3 iniciais com formas, com a primeira forma incrível, mas a partir da segunda forma cagou tudo. Pois um patinho legalzinho, que parece um pato Donald, virou um pato com cabelo lambido pra trás, e depois virou um ganso dançador de samba. Nós temos um jacarezinho, que vira um jacaré com um ninho na cabeça com um ovo, e depois vira bombardilo, crocodilo. E depois nós temos um gatinho incrível, que evolui pra um outro gatinho incrível, quadrúpede. E daí os caras fazem o Pokémon virar bípede. E é um Pokémon afeminado que parece um bailarino. Lembrando o vibe do Shun do Cavaleiro do Zodíaco. Além disso, nem os lendários também são legais. Em Sword Shield nós tivemos 2 cachorros, um bicho lá que eu não sei nem o que dizer que veio do espaço. Daí veio um rei legalzinho com um cavalo emo e um cavalo sigma. E veio 3 galinhas da Tibuera. E 2 Pokémon Reg, que um parece uma cebola e o outro um sei lá o que é aquilo. Daí em Scarlet Violet nós tivemos 2 Motoca, uma versão Cyberpunk e outra versão Flintstone. Nós tivemos 4 bichos que é um caracol folha, o peixe Nemo, um tigre dentuço, parece que é a Mônica gélida, e o outro é um cervo com cabeça de pote. E nas DLC nós vemos um macaco louco, uma garça bailarina, um cachorrão, uma cerejeira, e outras coisas. Então os designs dos Pokémon são legais, não são marcantes. O que faz um Pokémon ser legal é o tipo dele, o moveset, se ele é marcante, o shine, a história dele, e não teve nada de mais. Tipo, assim mesmo o Sword Shield e os Scarlet Violet terem formas regionais muito legais, a Pokédex em si, sem graça, não tem nenhum Pokémon que marca. Até mesmo o anime ficou mais fraco. Então por causa de todo esse motivo, a Pokédex também ficou mais detestável, mais odiada com razão, né? Porque antigamente realmente era melhor. Pokémon piorou nisso, sem dúvidas. E juntando todos esses negócios, nós temos um quarto motivo, que é que Game Freak ela não ouve a primeira. Quando ela ouve, demora demais. E quando faz, muitas vezes,
não agrada. Então ela demora pra melhorar a mecânica, ela não atualiza a engine, ela faz coisas que a galera não quer. Por exemplo, nós aqui queremos um português, já pedimos há anos, os caras me trazem um spell latino que ninguém pediu. É mais fácil os caras trazerem um spell peruano, um terceiro espanhol aí, em vez de português. Os jogos são absurdamente caros e nunca abaixam o preço, mas isso é mais por causa da Nintendo. E os jogos de 350 pila, agora vai ser 440. Daí pra tu comprar os dois Pokémon tem que pagar mais metade no salário mínimo. Daí os jogos vêm tudo bugados, os caras não melhoram nunca os gráficos. Daí os caras quase nunca renova a questão da captura, né? A questão das sidequests, da história, das mecânicas gerais e tudo mais. E no competitivo. Então eles demoram muito, eles são muito lentos para fazer mudanças. E quando eles fazem, muitas vezes a galera não se agrada. Porque não é exatamente o que a galera queria. E às vezes eles fazem algo legal e tiram outra coisa que não era pra ter tirado. E agora finalmente eles tiraram o competitivo, por exemplo. O competitivo vai vir no Pokémon Champions. Só que isso já é pedido há mais de década. Eles demoraram mais de uma década pra fazer o que a galera já pede há muito tempo. E obviamente o Pokémon Champions, eles fizeram mudanças, por exemplo, no IV e no IV. Que é coisa que ninguém pediu. E que muita gente está brava. E obviamente não tem no Action Deck, você vai começar com 350 Pokémon. E como é um level server, você vai ficar lançando os Pokémon com o tempo. Então vários motivos por causa desse negócio do suporte que eles não dão. Pois não ouvia a comunidade. Pelos gráficos, as animações seriam ruins, pelas Pokédex dos Pokémon. Pelos desempenho. Todas essas junções faz a galera hoje achar Pokémon uma porcaria, ter tanto hate e falar que Pokémon atrás era muito melhor. A única questão é que a comunidade tem razão, sim, mas tem outra coisa. Vários desses problemas sempre tiveram em Pokémon. Sempre. A questão é que hoje está de forma mais intensa e implícita. E por causa disso, a galera esquece dos problemas do passado e só foca nos problemas de hoje em dia. Mas na verdade a Game Freak realmente, ela na verdade não sabe fazer jogo. Se inscreva aqui no canal e comenta aí.